brasileiros realizaram uma greve geral no país no último dia 28 de abril. Ela foi uma forma de protesto contra o governo de Michel Temer, do PMDB. Com baixa popularidade nas pesquisas de opinião pública e envolvido em escândalos de corrupção, o presidente lida ainda com alto índice de insatisfação popular contra dois grandes projetos: a reformulação das leis trabalhistas e a reforma da Previdência. Mas o apoio geral não foi unânime e, por isso, nós vamos debater sobre a greve geral agora no Conexões. E para isso nós recebemos a Terezinha Aguiar, que é secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que foi a principal entidade responsável pela mobilização do ato. Olá, Terezinha, obrigada pela presença. Estamos aqui, queremos cumprimentar a todos e a todas por esse momento importante de poder expressar aqui o sentimento da CUT e das centrais sindicais de uma forma geral. Bom, e também vamos conversar com o professor Tiago Camarinha, que é economista, cientista político e professor da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor, obrigada pela presença. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para debater junto com vocês. Bom, para começar, afinal de contas, houve a greve geral, mas houve também manifestações contrárias a essa greve. Parece que há uma divisão muito clara no Brasil em relação a essa questão. Terezinha, como que ocorreu essa mobilização para a greve e também como você percebe as manifestações contrárias a ela? Primeiro é bom esclarecer que houve uma unanimidade das centrais sindicais. As centrais sindicais marcaram presença, costurou aí ao longo de mais um ano a nossa unidade. A unidade, e aí eu diria um terceiro projeto que é o da terceirização, que todas as centrais também destacam isso. Então, você poderia destacar para a gente os 3 pontos dessa greve? Sim, primeiro, terceirização, que já foi aprovado, a reforma trabalhista que está no Senado e a reforma previdenciária. E uma série de outros projetos que a gente vem também colocando em satisfação, mas destacamos para essa greve geral esses 3 projetos. Pensando que esses projetos, essas centrais se uniram, trouxeram a unidade e a partir dessa unidade que ela tem um ponto bem específico, os malefícios para os trabalhadores, os únicos a pagar essa conta. Então, é a partir daí que as centrais tiveram ou traçaram a sua unidade. Quanto ter contrários, tem, né? Dizia-se uma regra, a unanimidade é burra. Então, não há unanimidade em torno disso. Até que porque um percentualzinho muito pequeno do povo brasileiro quer essa reforma, que são eles que estão aí no comando do país. Bom, professor Tiago, como é que você entende também o apoio, a adesão à greve e as manifestações contrárias? Eu vejo bastante parecido como a Terezinha colocou, que de fato nós temos uma percentagem que existe, ela não é inexistente, mas uma percentagem muito pequena da população brasileira que se beneficia dessas reformas e, portanto, ela tem uma defesa dessas reformas e se colocou contrário a essa greve geral. Então, o que eu destaco é que o apoio, na verdade, à greve geral, em termos de representação da população, ele foi imenso, foi muito grande, né? Uma greve geral importante e que deixou uma mensagem muito clara que não está relacionada com essa disputa, ou essa contradição, ou essa batalha entre os que apoiaram a greve e os contrários à greve, que tem a ver com a seguinte mensagem: a população trabalhadora brasileira deixou muito claro, né, destacou muito bem que ela não apoia nem esse governo e nem as reformas econômicas que esse governo está defendendo. Então, isso é a principal mensagem que eu vejo dessa greve geral e toda a discussão e interpretação sobre dois lados que não concordam com essa paralisação, com essa greve geral que aconteceu, eu vejo mais como uma tentativa de valorizar e ressaltar as forças desse grupo minoritário, e isso é feito através da mídia tradicional, né, dos grandes jornais e da televisão.
Na época das manifestações para o impeachment, se falava muito do número de pessoas, da mobilização. Essa greve geral, ela também trouxe uma mobilização que a gente poderia considerar bem sucedida em relação ao tamanho que ela se mostrou nesse dia? Eu creio que sim, né? Mas a gente tem que lembrar também que o perfil dessa mobilização, ela é diferente, justamente porque ela tem uma organização, uma liderança colocada pelos sindicatos que representam os trabalhadores brasileiros. Aquelas manifestações que acontecem desde 2013 e que culminaram no impeachment, de fato, os cidadãos foram se manifestar, mas a representatividade deles não era exatamente o mesmo perfil dos que foram agora se manifestar na greve geral, né? Então, o caráter e a precisão do dia de 28 de abril, ele é muito mais direto de mandar essa mensagem que eu falei. Os trabalhadores brasileiros não concordam com as reformas econômicas, não concordam com a reforma da Previdência, não concordam com a reforma trabalhista, não concordam com esse governo. Então a mensagem foi muito clara de que a população trabalhadora brasileira não está de acordo com as reformas que o governo está pressionando para que sejam aprovadas. Bom, Terezinha, falando em números, aqui em Goiás, a CUT Goiás divulgou uma nota dizendo que foram 70 mil pessoas às ruas em Goiânia. E a Polícia Militar diz que em todo o estado, 100 mil pessoas. Mas a Polícia Militar divulgou um número bem menor que esse, acredito, em Goiânia, cerca de 4 mil pessoas. Como que foi a mobilização aqui e em relação numérica? Quantas pessoas devem ter ido à rua, pelo menos em Goiânia? Bom, é bom lembrar que essa história de estatística, quantos estiveram na greve, ou que a polícia fale um e que nós aqui, o sindicato, falamos outro, isso é um dado, na minha opinião, até elementar, né? Por que eu digo isso? Porque a verdade é que a população esteve nas ruas. Em Goiás foram 19 cidades que estiveram nas ruas. 70 mil, 50 mil, o que nós calculamos e que a CUT Nacional trouxe isso, as centrais trouxe isso, que foram 44 milhões de brasileiros foram às ruas. E é bom lembrar que se 44 milhões foram às ruas, e lembrando que hoje nós temos 52 milhões de trabalhadores com carteira assinada, nós chegamos muito próximo desses 52 mil. E aí nós estamos pensando, pronto, quem está trabalhando e tem que trabalhar aí nos pronto-socorro, na polícia, na segurança, uma série de outras pessoas que queriam estar na rua e não foram. Então, de 52 milhões que têm carteira assinada para 44 milhões, na nossa opinião, estiveram nas ruas, foi muito próximo a insatisfação desse povo. Vou ter que te interromper porque o nosso bloco está terminando. A gente vai para um intervalo e daqui a pouco você continua conferindo esse debate sobre a greve geral realizada no dia 28 de abril. Continue acompanhando Conexões pela TV UFG, canal 14 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia e também pelo Facebook e pelo YouTube da TV. Conexões de hoje está de volta e hoje nós analisamos a greve geral do último dia 28 de abril. Em estúdio nós contamos com a presença da Terezinha Aguiar, que é secretária-geral da CUT Goiás, e também com o professor Tiago Camarinha, que é economista e cientista político. Bom, professor, o senhor falou em relação ao posicionamento do trabalhador contrário a essas reformas, mas eu gostaria que o senhor analisasse o efeito concreto dessa greve em relação às votações das reformas trabalhistas e da Previdência. Bom, o efeito concreto sobre o panorama dos votos, né, no Congresso Nacional, eu não sei dizer exatamente qual foi a modificação, né? Mas o principal que eu estava colocando é que, como a greve geral mostrou para a sociedade brasileira como um todo que a classe trabalhadora brasileira não tem interesse nessas reformas, então os congressistas ficaram ainda mais
acuados ou pressionados ou encurralados entre atender o interesse dos seus leitores e atender interesses daquela minoria, né, da nossa população que tem interesse nessas reformas. Então, esses congressistas estão avaliando em que medida eles podem, como é que eu vou dizer, sem ser tão incisivo, mas em que medida a venda do voto deles pela aprovação dessa reforma compensa em relação à prestação de contas que eles vão fazer depois com os seus eleitores, né? Então, eles estão ainda nessa situação de encurralamento, mas, ao que tudo indica, o governo está conseguindo, né, de fato, angariar os votos com cargos, com verbas, enfim, ele está fazendo, né, o seu lobby para fazer a aprovação das reformas e, portanto, o efeito concreto é de que hoje, mais do que nunca, a população percebe que ela não é representada no Congresso Nacional. Bom, Terezinha, e a opinião das centrais sindicais em relação a isso? Qual é o efeito concreto da greve e, acredito que das próximas manifestações, em relação às votações? Eu creio, né, que esses deputados, eles querem a sua reeleição. 2018 está aí. E se tiverem juízo, vão saber fazer essa votação conforme os trabalhadores manifestaram nessa greve do dia 28. Nós estamos apostando nisso. Creio que eles já estão, e nós já tivemos algumas provas que tem algum deles que já está repensando. Ao repensar isso, né, e eles vão entender que o Brasil é um outro momento. Não dá mais para prender o sapato ou a botina, como vivemos aí há alguns anos. Eu vou lá e volto, depois eu vou lá pegar o outro pé de sapato. Hoje não é assim mais. E as centrais estão determinadas, né? Nós estamos mandando 2 recados durante essa semana para os deputados. Primeiro, os dirigentes nacionais estão em Brasília fazendo todo um trabalho local no Congresso Nacional, dando um aviso para eles. E nós estamos fazendo e vamos fazer agora, essa semana ainda, nos gabinetes aqui em Goiânia. Portanto, eu vou contar que eles tenham juízo se quiserem ser reeleitos e não votar contra o trabalhador. Bom, Terezinha, o presidente Michel Temer, segundo pesquisa de opinião, tem uma baixa aprovação. Cerca de 4% da população aprova o governo dele. Você acha que ele está preocupado com esse clamor que vem das ruas, das redes sociais, ainda mais porque ele não foi diretamente eleito, não tem uma plataforma que foi eleita pelo menos depois desse processo de impeachment? Ele está preocupado com a população? Para ser, sim, bem direta, não está. Não vejo ele como uma pessoa preocupada com esse povo brasileiro, com a população brasileira, com os menos favorecidos. Ele não tem nenhuma preocupação com essa gente, com esse povo. E é a partir daí que ele aposta em fazer as reformas que seus aliados querem, e esses aliados que têm hoje na perspectiva de uma possível eleição em 2018. Portanto, ele é aquela pessoa que veio executar um pedaço do que essa gente que deu o golpe quer para de 2018. É assim que nós das centrais pensamos, ou melhor, da CUT. Bom, professor Tiago, e em relação a essa questão da baixa popularidade, de ter sido um presidente que assumiu depois do impeachment, que não tem ainda, não apresentou um projeto claro, na verdade, como é que você percebe isso em relação ao clamor da sociedade? Eu vejo também nesse sentido, de que o governo Michel Temer, ele tem essa conveniência, né, de que como ele não representa essa vontade popular, vontade da população trabalhadora no Brasil, então ele se sente à vontade para pressionar e para defender as reformas econômicas do interesse dessa minoria da população. Então é uma situação de conveniência.
na qual esse governo não precisa, de fato, ele nem precisa se esforçar para demonstrar sensibilidade com a demanda dos trabalhadores, porque é evidente e notório que ele não tem essa sensibilidade. Esse governo não é do interesse da classe trabalhadora brasileira. E isso, assim, não é nenhum mistério, isso é um fato objetivo do estudo sobre as disputas dos grupos sociais no Brasil, né? Então, eu vejo nesse sentido, ele não tem essa preocupação, né? A missão desse governo, que ele assumiu com uma tarefa muito específica, né? A tarefa de fazer com que a tentativa de recuperação da crise econômica seja feita por um perfil em que os trabalhadores e as trabalhadoras é que se apresentem para pagar a conta da crise. E o formato do pagamento dessa conta são as reformas econômicas, são as reformas da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização, toda essa série de ataques aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Bom, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta para finalizar esse debate que hoje discute as repercussões da greve geral que foi realizada em todo o Brasil no último dia 28 de abril. Enquanto você está curtindo o intervalo, eu te peço para mandar as suas sugestões para a gente. É só entrar no e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp no 991811406. Eu te espero daqui a pouquinho. Conexões está de volta e hoje nós conversamos sobre a greve geral do último dia 28 de abril. Aqui no nosso estúdio nós contamos com a presença da Terezinha Aguiar, secretária-geral da CUT Goiás, e também o Thiago Camarinha, que é economista, cientista político e professor da UFG. Bom, Terezinha, em relação a essa adesão dos sindicatos, das centrais, que você havia colocado no primeiro bloco, como que foi a interação com esses jovens que começaram a se manifestar principalmente depois de 2013, que não têm uma ligação direta, às vezes, com movimentos específicos, nem com essa questão mais burocrática da ação política, que usam táticas black bloc ou não, que usam as táticas de serem chamados pela internet. Como é que foi essa interação e existe uma relação entre essa nova esquerda e os sindicatos? Sim, a CUT, já há algum tempo, ela vem pensando nessa juventude. A prova disso que nós temos uma Secretaria Nacional da Juventude, como aqui em Goiás nós temos a Secretaria Estadual da Juventude. E foi com esse olhar para buscar esses, eu chamaria esses meninos e meninas, porque para nós é muito importante, porque eles são o futuro, né, desse país, do ponto de vista de se verem como trabalhadores, que serão, né, muitos deles estão estudando, nem trabalhando ainda não estão, mas que ao longo aí dessa ditadura, esses meninos não tiveram o convívio, ao contrário, né, eles foram cerceados desse processo todo. Então, pegar essa garotada que se despontou em 2013, naquela movimentação do passe livre, e que nós chegamos agora com a ocupação das escolas, a partir dessas ocupações, manifestando sobre os seus direitos, os direitos sociais, é muito importante. A CUT tem esse convívio com essa garotada. Nós temos esse convívio com essa garotada, com essa meninada que é o cidadão, né, e a cidadã desse país bem proximamente. Nós temos trabalhado com formação sindical, né? A formação sindical é mostrar exatamente que a relação de um projeto de nação, ele está calcado pelo menos em duas coisas, né? Capital e trabalho. Trabalho que tem a força e vai para o mercado e vende ter a força de trabalho. Capital quem tem
as empresas, as fazendas, o gado, essa coisa toda. Portanto, nós temos que diferenciar o que é isso. Esses meninos estão aprendendo isso, eles estão tendo informação para isso. A CUT faz os seus cursos de formação e eles o nosso... para nós muito importante. Então, eu repito, para nós estarmos próximos deles é muito bom. Professor Thiago, eu queria falar sobre o último ponto com o senhor, em relação ao saldo dessa greve, a respeito da repressão policial. Aqui em Goiás nós tivemos um caso muito expressivo do estudante da UFG que foi agredido com um cacetete por um policial militar, saiu agora recentemente da UTI. Como é que você percebe a repressão policial e esse movimento de cerceamento do direito à expressão, muitas vezes com agressões gratuitas, principalmente aos jovens que participam? Bom, eu vejo que a repressão ela tem a função de impedir com que a juventude se desenvolva e se engaje no melhoramento do país. A repressão é uma forma de mandar a seguinte mensagem para a juventude: não mexam com esse negócio de política, não se envolvam nesses processos que são os processos políticos. Então, a repressão, junto com todo esse discurso muito superficial sobre a corrupção que criminaliza a política como um todo, faz com que os jovens não acreditem na política. Então, por um lado é isso, né? Eles amedrontarem a juventude para que a juventude não busque formação política, para que ela não se engaje nas transformações da sociedade nas quais essa juventude acredita, né? Então o primeiro efeito da repressão é esse, mas ela também tem um outro efeito que aparece na forma, por exemplo, dessas manifestações que são apresentadas pela grande mídia como violentas, de jovens que exercem a violência contra objetos como vidraças, quer dizer, uma violência que nunca é contra pessoas, cidadãos, como é a repressão oficial do Estado, na forma da violência policial, como foi o caso aqui em Goiânia, onde o estudante Matheus, né, foi brutalmente agredido e teve que ser hospitalizado, enfim. Então eu vejo nesse sentido, a juventude precisa se apropriar da política, ela precisa perceber que a política é o espaço importante onde ela deve participar e atuar. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a sua participação, Terezinha, por estar aqui com a gente, por falar desse tema, e nós estamos sempre abertos para mais participação. Muito obrigada, agradecemos em nome da CUT e estaremos sempre que formos chamados. Muito obrigada também, professor Thiago, que já participou com a gente em outros programas da TV UFG, agora no Conexões. Muito obrigada, espero recebê-lo novamente. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Obrigado. Bom, o Conexões de hoje termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV UFG, ou então entrar no site da TV UFG, www.tvufg.org.br, ou nas nossas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo que é produzido pela TV. Eu te espero no próximo programa. Até lá!